A presença hoje é de uma personalidade capixaba cujo nome se associa muito à imagem do burocrata no sentido mais autêntico da palavra, daquela pessoa que adquiriu uma especialização e um domínio do setor público pela sua experiência multifacetada em várias áreas, que lhe permite atuar com desenvoltura nos tantos cargos para os quais foi requisitado na vida pública. Eu me refiro a José Eugênio Vieira, com quem nós vamos conversar agora. Zé, eu poderia estar te apresentando como sua experiência recente no SEBRAE, mas teria tantos outros títulos a nomear, entre os quais de secretários, secretário de Educação, secretário de Administração, secretário de que mais? Foram 13 pastas. 13 pastas? A maior que eu fiquei foi a Educação, fiquei 5 anos, porque eu fui secretário 2 vezes. Mas na articulação com os municípios eu fiquei quase 4. E aí pela ordem, Fazenda, Casa Civil, Administração, Transportes, em gerais, as principais foram essas aí. Agricultura. Ao longo de quantos anos de trabalho, Zé? 54 anos. 54 anos. Quer dizer, isso te dá uma inquestionável autoridade para poder, digamos assim, no caso de uma reforma administrativa, ter alguns palpites a oferecer. Eu sempre brincava que eu era o seu Milton Caldeira. O seu Milton Caldeira, ele foi secretário várias vezes também, tinha uma experiência longa e só deixou de trabalhar porque adoeceu, mas trabalhou até enquanto a saúde lhe permitiu. Obviamente que eu sou um funcionário público de carreira, faço questão de dizer isso com maior propriedade e maior orgulho. Fiz essa opção. Eu já tive escritório particular, trabalhando com consultoria privada, já trabalhei em empresa privada, mas o meu mote, o meu foco sempre foi o setor público, ao qual eu me identifico bastante. Agora, Zé, retomando, não é possibilidade está se falando muito de refundação do Estado, não do Estado unidade federativa, do Estado como ente público, né? Um Estado que se apresenta muito caro à sociedade, pelo tanto que ele toma dessa sociedade, pelo que ele devolve à sociedade efetivamente em termos de serviços. Se você fosse instado a se manifestar sobre reforma da máquina pública, o que você colocaria como dentro da sua vivência? Eustáquio, a máquina pública há muito tempo que ela precisa de ser reformulada. As formas de contratação também. E aí eu te conto porque eu tenho uma história por causa disso. Quando eu deixei a Caixa Econômica em 72 e eu fui para o Estado, a figura que você tinha ou era estatutário ou era CLT. Aí, em algum momento, inventaram que a CLT emperrava as contratações. Aí criaram a figura do contrato, tipo um contrato transitório. Essa coisa veio rolando até aí. Depois resolveram, além da contratação do provisório, resolveram criar um monte de cargo comissionado, era a forma de se preencher politicamente esses cargos. Então você foi inchando a máquina de tal forma que chegou em um determinado momento, você não conseguia diminuir essa força. Quando eu estava na Prefeitura de Vitória, eu me lembro bem, eu falava com o Paulo Artung e depois falei com o Luiz Paulo, nós temos mais de 10 mil servidores. Agora, olha a especificidade. Estatutários, nós temos algo em torno de 3 mil, mas nós temos 2 mil estagiários, temos mais de 3 mil designações temporárias e quase 2 mil cargos comissionados. Olha que estrutura louca. Então, é hora de se fazer uma rearrumação. E aí, você começa a criar impostos, você começa a criar taxas, você começa a criar um monte de coisa para arrecadar, para poder pagar essas despesas. O controle também da máquina pública, ela é essencial. Eustáquio, quando veio a crise em 2016, 2017, nós precisávamos de cortar na nossa despesa de custeio algo em torno de 15% a 20%. Eu estava vindo de Brasília no avião fazendo esses exercícios, falei, não vai dar, ia fazendo conta, cheguei em Vitória já mais ou menos com raciocínio. Quando nós colocamos em prática, tivemos uma grande surpresa. Nós conseguimos cortar gastos de uma maneira geral, assim em média 70%, 60%, 80%, 90%, negociando com os credores, aí você via que tinha muita gordura. E eu me lembro de 2 casos concretos. Um foi de passagens aéreas. A gente gastava em torno de 4 milhões e meio. Naquele ano do ajuste, nós gastamos 400. Ninguém morreu, nada deixou de ser executado, foi tudo executado, enfim. É possível? Recursos para eventos. Também era nessa faixa 4 e pouco. Aí o Estado cortou para 0, o Sebrae Nacional cortou para 0, sobrou o Sebrae do Espírito Santo.
Aí nós trouxemos para 400 mil reais, fizemos todos os eventos. Em algum momento, quando chegava o nosso parceiro, ele ficava desesperado, porque estava acostumado a ter dinheiro do Sebrae Nacional e do Sebrae do Espírito Santo. Quando ele teve o corte, que fecharam as portas, e que eu falei que nós tínhamos que também fazer um corte no nosso, porque não vai dar, vai dar, é só ter criatividade. E as coisas foram feitas assim, todos os funcionários. Então, essas coisas da estrutura da máquina, é possível fazer sim, precisa ter vontade para fazer. A chamada vontade política. É isso. Agora, recentemente, você vê o seguinte, recentemente, o governador, no ato de prodigalidade, o governador Paulo Artung, é uma pessoa que tem um histórico aliado seu, que você sempre trabalhou, né? Mas o distanciamento crítico nos faz a gente ter uma certa isenção na avaliação. Ele anunciou uma bonificação linear de R$ 1.500 para o funcionalismo. Deve ter sido não sei o que aconteceu com o Caixa do Estado, um momento bom do Caixa do Estado, ele se dispôs a fazer isso. Mas o que se discute é o seguinte, qual é a métrica de produtividade? Qual é o critério de avaliar a produtividade para dar uma bonificação? Tá. Deixa eu te falar um caso concreto. Quando eu era secretário de Educação, de 15 em 15 dias, eu tinha um grupo que acompanhava o percentual de gastos em relação à receita com os 25% obrigatórios pela Constituição. Eu tinha uma colega que já faleceu, quando ela ligava para mim e falou assim, Eugênio, tem uma notícia ruim para te dar. Eu falei, ai, pelo amor de Deus, não me fala. Era que ela estava botando dinheiro na conta da CEDU, principalmente final de ano. Aí eu falei assim, puxa vida, eu não sei onde que eu vou botar esse dinheiro, porque se você vai fazer uma licitação, não dá mais prazo. Se você vai fazer um reajuste de salário, não dá mais prazo, você tinha que ir para a Assembleia. E assim sucessivamente, a famosa burocracia que você tem que cumprir. Aí, naquele ano, nós tínhamos feito uma reclassificação de professores. 50% foi reclassificado num período e 50% no final do ano. Aí eu cheguei à seguinte conclusão, para nós conseguirmos fechar a conta, eu tinha que dar uma bonificação, senão eu não conseguia fechar nos 25%. Foi uma festa. Porque teve professor que tinha 2 cadeiras, aquela coisa toda, então ele recebeu, se era 2 mil, ele recebeu 4, e assim sucessivamente. No cômputo geral, porque às vezes você tem, por exemplo, na saúde, você também tem um percentual de gasto que é obrigatório, se você não fizer, que são os 2 maiores gargalos. Gargalo não, desculpa, são os maiores gastos que a gente tem, saúde e educação. O que deve ter motivado o governo, possivelmente, a estender para os outros, que aí é um número bem menor. Mas o grosso da despesa está na saúde e está na educação. E às vezes é por causa dessas contas, que às vezes a pessoa não sabe. Tem que fechar as contas, que não está relacionada com a avaliação de desempenho, que seria muito, muito bem-vindo, né, Zé? Claro, mas é isso. Já no Sebrae é diferente. Lá as pessoas, para ter o direito à gratificação, eles tem vários itens que ele tem que ser seguido. Eu trouxe aqui, eu não vou citar, mas só para você ter uma ideia do que significa isso, isso aqui é um exemplo tipo, nós fechamos agora. Esses que estão em verde aqui, em 2018, eles têm direito a uma gratificação. Esses que estão aqui não atingiram os 95%. Aí tem vários critérios aqui. Métodos de desempenho, né? Desempenho. Isso, de uma certa forma, é um incentivo para que a pessoa, no próximo ano, ele vir para o verde. E reconhecimento e reciprocidade, né? Então, isso aqui é muito bem aceito. A presença hoje é de José Eugênio Vieira. A gente volta já. Voltamos com a presença de José Eugênio Vieira. Zé Eugênio, você mencionou no bloco anterior algumas circunstâncias, alguns aspectos, às vezes, da burocracia que nos escapam enquanto público externo, mas quem está lá dentro entende as necessidades de fazer medidas que às vezes podem soar questionáveis. Agora, você percebe também, ao longo desses seus 54 anos aí de ofício, que às vezes existe a pessoa que é vocacionada efetivamente para a vida pública, para ser um servidor público. Ele é, de fato, na sua alma, um servidor público. Existe aquele que acidentalmente parou no setor público por falta de opção profissional, né? E é bem visível essas diferenças, não é, Zé? Eu conheci vários. E vários que eu diria assim, que são profissionais de gabarito. Alguns até já deixaram esse mundo aqui, mas na época eu convivi com eles, eram profissionais de exemplo para todo mundo. Agora, o que faz também para diminuir um pouco dessa burocracia? Eu brigo muito, assim, entre aspas, com aqueles que trabalham comigo. Eu sempre peço assim, aprendi isso com alguns governadores. Aí eu daria até um destaque, tipo assim, Zé Moraes, o próprio Eurico Rezende. Era uma pessoa, uma colega que eu tive
na prefeitura chamada Irene Terezinha Greco Basília, era uma pessoa conhecidíssima aqui na época. Depois Joanita Lima, que você deve ter conhecido. Joanita. Então eram pessoas tipo assim, não me traga problemas, me traga solução. E não me crie embaraço um com o outro. Tipo, o cara vai para a máquina, que é muito mais fácil, aí ele faz um e-mail e manda para você. Aí você, pá, manda outro. E aí você fica num negócio que você não resolve. Daqui a pouco você tem um processo dessa grossura cheio de despachos. Cheio de despacho que não chega a lugar nenhum. E se chega alguém na minha sala para levar um problema com um colega, eu falo, perfeitamente. Aí eu pego o telefone, fulano, você pode vir aqui? Aqui, o que está vendo? Enfim, você resolve esse problema nesse tipo de ação. Se você me permite, logo que eu fui para o Sebrae, eu estava vindo do Estado. Aí eu assustei, porque eu perguntei assim, vem cá, mas a gente não tem planejamento aqui no Sebrae? Tem, mas cadê o planejamento? Cadê a peça? Não tinha. Então o que era feito? Você tinha um orçamento, você ia botando em qualquer lugar. Eu falei, está tudo errado. Nós aqui que somos encarregados de ensinar os empresários de como tem que fazer, nós estamos fazendo tudo ao contrário. Bom, aí nós organizamos e tal, começamos a fazer. Um dia eu ouvi de uma colega assim, Zé Eugênio veio para cá para burocratizar o Sebrae. Eu falei assim, vamos aguardar daqui a 5 anos para ver quem tem razão. E aí, daqui a 5 anos, nós já tínhamos uma base. Então, o seu projeto, você sabia quanto que ele custava. E assim foi evoluindo, você vai evoluindo constantemente. É uma necessidade que hoje tudo muda com muita velocidade. E você chega à conclusão que, às vezes, tem coisas que nesses fluxos não são mais necessárias. Você vai eliminando até chegar num ponto de equilíbrio aí que dê para você ter agilidade naquilo que você está fazendo. Não, mas aí é que você está restaurando o conceito da burocracia como ela deve ser originalmente, né? Controle, planejamento, controle, aferição, avaliações, né? Nós estamos falando de controle rigorosamente. Burocracia virou um termo pejorativo exatamente por causa disso, por achar que estava se inventando normas desnecessárias. Na verdade, o termo me parece que surgiu na própria administração pública brasileira aqui, quando havia necessidade de gerar, a máquina de gerar emprego e tinha que botar mais alguém e um carimbo a mais, né? Ou seja, qualquer tramitação de papel exigia uma carimbada a mais e para isso tinha que ter alguém, para isso tinha que ter. E aí deturpou tudo e perdeu o seu senso de controle. Perdeu. Hoje a administração pública tem que passar realmente por uma retomada completa. Tem excesso mesmo de burocracia, tem excesso de servidores. Tem que criar critérios mais flexíveis, tipo, se o cara tem um mau desempenho, por que eu tenho que permanecer com ele? Por que os instrumentos da lei te impedem que você demita um funcionário que não lhe dá retorno nenhum? Então, essas coisas precisam ser modificadas. E outra coisa, já aconteceu comigo, Eustáquio, várias vezes, eu na função de secretário da administração, de você fazer um processo administrativo contra o funcionário, provados os ilícitos, provados a incapacidade dele de produção, etc., etc., você demite. Ele entra na justiça, daqui a pouco ele volta, né? Sempre vai ter algum advogado que vai argumentar que ele tinha instabilidade, que a lei não sei o que você feriu a lei, enfim. Tem que ser uma lei mais clara, mais objetiva, para que de fato você possa premiar aqueles bons funcionários que você acaba perdendo, porque você fica com um custo elevado e não tem uma remuneração condigna que aquele elemento possa receber, porque você tem que distribuir, às vezes, com uma porção de gente que não produz. Nosso tempo está se esgotando, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco na edição de amanhã desse programa Presença, para darmos sequência a essa conversa com José Eugênio Vieira. Até já.